Fala galera! E aí, beleza? Eu sou o Pietro, sou professor de Química da Oficina do Estudante e hoje a gente veio aqui para bater um papo sobre geometria molecular, beleza? Mas antes disso, roda a vinheta. Você achou que você ia assistir esse vídeo sem dar um like? Fala sério, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, não esquece, beleza? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de geometria molecular, a gente está falando de como as moléculas se organizam no espaço. Primeiro de tudo, você tem que entender que não existe norte e sul, não existe para cima, beleza? Quando a gente pensa no espaço em 3D, o que acontece é que as moléculas simplesmente existem. Tá. Então o que vai reger a geometria molecular é simplesmente o quanto que os elétrons conseguem repelir os outros. Aí você vai falar, como assim elétron repelir o outro? Você tem que imaginar que uma ligação covalente, e aí nós estamos falando de ligação covalente porque a geometria é molecular, se eu estou falando de molécula, automaticamente a ligação é covalente. Na ligação covalente, eu tenho um par de elétrons sendo compartilhado. São elétrons. E aí, os elétrons de uma ligação vão tentar repelir os elétrons da outra ligação. Não se esqueça disso, beleza? Então, o que rege a nossa vida aqui é a maior repulsão possível entre os átomos, ou entre as ligações dos átomos, para ser mais específico, beleza? Bom, existem diversas geometrias diferentes, a gente vai conversar sobre as mais simples, que são as que mais caem no vestibular. Então, não tem nada além do que precisa, nem nada faltando em relação ao que precisa para o vestibular, beleza? Bom, para dois átomos, fica bem simplista, inclusive é simplista até demais, porque quando a gente tem dois átomos, eles simplesmente se ligam um no outro. Então, quando a gente fala de uma molécula diatômica, elas sempre são lineares. O que significa uma molécula ser linear? Existe uma linha que engloba os dois átomos. É claro que essa linha pode ser uma linha mental, beleza? Em outras palavras, quando você tem um hidrogênio ligado no outro hidrogênio, eles sempre se ligam de modo que isso forma uma reta. Em outras palavras, tem uma reta que passa aqui e eu consigo pegar todos os átomos. Beleza? Beleza. Como tem uma reta, a gente chama essa molécula de linear. E aí não faz diferença se são átomos iguais, como na molécula de H2, de hidrogênio, ou se são átomos diferentes, como na molécula de HCl, que se tiver em água ácido clorídrico ou se tiver sozinha, é o cloreto de hidrogênio na forma gasosa. Beleza? Essa molécula também é chamada linear. Resumindo, se eu tenho moléculas de dois átomos, elas sempre são lineares. Se forem átomos iguais ou se forem átomos diferentes, não faz diferença. Beleza? Tranquilo? Sem problemas? Tá. Vamos dar uma ampliada no rolê agora. Saca só. Para moléculas de 3 átomos, você tem duas opções. Ou elas são lineares ou elas são angulares. E aí o que vai determinar isso? Saca só. Numa molécula linear, ainda existe aquela linha imaginária que eu consigo pegar todos os átomos. Na molécula angular, eu preciso de duas linhas, ou, em outras palavras, as duas linhas formam um ângulo. Por isso a molécula chama angular. Beleza? Mas o que vai determinar se a molécula é linear ou angular? Resposta: a repulsão dos elétrons. Como assim? Se eu tiver, por exemplo, uma molécula linear, eu tenho um átomo ligado no outro e ponto. É uma ligação, independente de ser simples, dupla, tripla, se o átomo é igual, não importa. Moléculas que têm um átomo ligado no outro sempre são chamadas lineares. Agora, se forem, por acaso, duas ligações, imagina que a minha mão é o átomo de carbono, na ponta daqui eu tenho um oxigênio, na outra ponta tem um oxigênio. Então eu estou representando a molécula de CO2, beleza? Esse giz amarelo é uma ligação dupla, esse giz branco é outra ligação dupla. Bom, essa molécula é linear justamente porque eu consigo pegar uma linha com todos os átomos e tal, beleza. Só que no caso da água, a molécula é, se liga, angular. O que significa isso? Que eu de alguma maneira empurrei essas ligações para baixo. E o que vai determinar se essas ligações vão ser empurradas para baixo é justamente esse par de elétrons que está sobrando. Então, saca só. Em torno do átomo central, eu tenho um par de elétrons e mais um par de elétrons. Lembrando que esse par de elétrons empurra as ligações para baixo,
porque aqui é um par de elétron, aqui é um par de elétron, aqui é outro, aqui é outro. Como todo mundo tem carga negativa, ele tenta pensar na maior repulsão possível entre esses elétrons. A ideia é mais ou menos assim. Você tem um átomo de carbono aqui no meio, um oxigênio e um oxigênio. Tem elétron sobrando para empurrar a ligação? Não. Então, esses elétrons vão tentar ficar o mais distante possível desses elétrons, pensando em termos angulares, que dá 180 graus. No caso da molécula de água, eu tenho um par de elétrons aqui em cima, no caso são dois. Eu tenho dois pares de elétrons aqui em cima que vão acabar repelindo essas duas ligações, que vão fazer com que ela seja inclinada para baixo. Beleza? Esse par de elétrons acaba empurrando as ligações, e aí essa molécula fica com formato angulado. E aí você fala assim, mas a gente não considera o par de elétrons? Não, a gente não considera o par de elétrons. Tudo bem? Nesse contexto, esses pares aqui empurram as ligações para baixo, e aí eu tenho a molécula no formato angular. Beleza? Então, de novo, o que vai determinar se a molécula vai ser linear ou angular? Resposta: se sobram elétrons no átomo central ou não. Se não sobra, ela é linear. Se sobra elétron no átomo central, ele empurra as ligações para baixo e ela se torna angular. Beleza? Tranquilo? Sem problemas? Bala. Vamos pensar agora em moléculas de 4 átomos. Fica um pouco mais complexo, mas a lógica ainda é exatamente a mesma. Para moléculas de 4 átomos, a gente tem a possibilidade delas serem trigonal planar ou delas serem piramidais. E aqui já tem um desenho um pouco mais diferentoso. Se liga. Se por acaso eu tivesse uma molécula de BH3, por que isso chama trigonal planar? Porque ela forma um triângulo. Imagina que a minha mão é o átomo de boro, aqui eu tenho uma ligação com hidrogênio, aqui eu tenho uma ligação com hidrogênio e aqui eu tenho outra ligação com hidrogênio. O giz mostra as ligações. A minha mão é o boro e na ponta de cada giz tem um hidrogênio. Tudo bem? Pensando em termos de repulsão, porque isso é um par de elétrons, isso é um par de elétrons, isso é um par de elétrons. Pensando em graus, em ângulo, qual seria a maior repulsão possível para essa molécula? 120, 120 e 120. Beleza? Essa molécula forma um triângulo, justamente pensando que eu consigo fazer arestas aqui, e ela é um plano. Portanto, a gente chama isso de trigonal planar. Beleza? Se você teve problemas para enxergar o triângulo, ele está aqui, ó. Tranquilo? De boa? Bala. Pensando naquela mesmíssima lógica dos elétrons serem repelidos. Em algum momento, eu tenho as 3 ligações aqui no BH3, formando um ângulo de 120 graus. Ou eu posso ter o NH3. No NH3, sobra um par de elétrons. No boro, não. Nesse NH3, quando sobra um par de elétrons, ele acaba repelindo as ligações do mesmíssimo jeito, empurrando essas ligações para baixo. E aí, quando você empurra essas ligações para baixo, ela te dá o aspecto de uma pirâmide. Beleza? Então, de novo, a lógica é exatamente a mesma. Sobra elétron no átomo central, repele a ligação. Não sobra, nada se repele, ou existe só a repulsão das ligações em si. Se a molécula é um triângulo, eu tenho uma repulsão desse ângulo, com esse ângulo, com esse ângulo de 120 graus, para ficar na distância mais viável possível. Se sobra um par de elétrons, ele vai empurrar essas ligações para baixo, formando uma pirâmide. Beleza? De novo, não sobra elétron, trigonal planar. Sobra elétron no átomo central, piramidal. Beleza? Detalhe, toma cuidado, só te importa o átomo central, porque de repente você pode falar assim, ó, mas por que a molécula de CO2 é linear, sendo que tem elétron sobrando aqui nos oxigênios? Em momento algum eu me preocupo com o oxigênio, eu tenho que pensar só no átomo central, que aqui é o carbono, aqui é o oxigênio. Aqui é o boro, aqui é o nitrogênio. Tranquilo? Numa boa? Sem problemas? Tá. Deixa eu só chamar sua atenção para um detalhe. Talvez em algum momento você vai olhar e falar assim, mas como que esse boro, por exemplo, está estável, sendo que ele só faz 3 ligações? Em outras palavras, ele tem 2 elétrons, mais 2, são 6. Isso não fere a regra do octeto? Na verdade, não. Não são todos os elementos que seguem a regra do octeto.
Boro, por exemplo, se estabiliza com 6 elétrons. Tudo bem? Então a gente pode pensar que esses 6 elétrons aqui são suficientes para estabilizar esse boro sem grandes problemas. Beleza? Tá. Vamos bater um papo um pouco sobre esse desenho da geometria piramidal. Quando a gente vai tentar representar uma pirâmide, o que eu tenho que fazer é colocar isso daqui no papel. Colocar isso daqui no papel é uma arte gráfica que tem uma certa dificuldade. Então o que a gente faz? A gente imagina que a minha mão, junto com o giz branco, está no plano da lousa e o hidrogênio também. Então a minha mão representa o N, esse giz branco é essa ligação aqui que a gente faz como sempre fez a vida inteira, e na ponta dela tem o hidrogênio. Beleza? Agora como é que eu represento a amarela e a azul que estão fora do plano? Bom, se eu pensar na lousa como um plano que corta a minha mão, o giz branco e o hidrogênio que está mentalmente escondido aqui, você tem que entender que o giz amarelo está saindo para fora do plano. A gente representa a ligação que sai para fora do plano com essa seta que vai engrossando e vai ficando tracejada, e vai ficando mais grossa. Beleza? Essa ligação amarela é essa ligação que sai para fora do plano. Isso é um padrão, eu não inventei isso. Tudo bem? Essa ligação amarela é a ligação que sai para fora do plano. Tranquilo? E aí tem uma ligação que está escondida, para trás do plano, que é a azul. O plano corta a minha mão, corta o giz branco no meio e o hidrogênio que está aqui. Então quer dizer que tem uma ligação que é o giz azul, que está escondida aqui para trás, que a gente representa justamente com essa linha tracejada. Essa linha tracejada dá a ideia de algo imaginário ou de algo escondido, que é mais ou menos um recurso que acontece em gibi, em história em quadrinho. Quando o personagem está pensando em alguma coisa, o balãozinho vem tracejado. Beleza? Esse tracejado significa ligação para trás. E essa seta cheia significa ligação para frente. Esse recurso gráfico é absurdamente usado em química orgânica. Então fique esperto. Na orgânica isso aqui aparece por demais. Tranquilo? Beleza? Bala. Bom, para dois átomos eu não tenho problemas. A molécula é sempre linear. Para 3 átomos eu não tenho nenhum problema. A molécula ou é linear ou é angular. O que vai determinar isso é se não sobra elétron ou sobra, no átomo central. Para 4 átomos, ou ela é trigonal planar, ou ela é piramidal. O que determina isso é se sobram elétrons no átomo central ou não. Beleza? Numa boa? Tá. E para 5 átomos? Então, para 5 átomos a gente tem um leve perrengue. Por quê? Talvez, na sua cabeça, quando a gente pensa em 5 átomos e 4 ligações, portanto, a maior repulsão possível seria de 90 graus. Mais ou menos assim, formando um sinal de mais. Beleza? Beleza. O problema é que essa não é a maior distância possível em termos de ângulo dessas ligações. Lembrando que isso é uma ligação covalente com 2 elétrons, isso é uma ligação covalente com 2 elétrons, isso é uma ligação covalente com 2 elétrons e o azul é uma ligação covalente com 2 elétrons. A maior repulsão possível se dá quando isso daqui vai para o formato tetraédrico. O que significa exatamente esse formato tetraédrico? Aqui eu tenho um ângulo maior do que 90 graus, portanto essa molécula é mais estável. Não é que não existem moléculas quadradoplanares. Existem. É que a gente só não se preocupa com elas no vestibular. Pensando em termos de vestibular, quando a gente fala de moléculas de 5 átomos, a minha mão, no caso aqui, seria um carbono, e cada ponta de giz teria um hidrogênio ligado. Pensando em termos de vestibular, as moléculas de 5 átomos são tetraédricas, desse jeito aqui. Beleza? Pensando nessa lógica, como é que a gente representa isso na lousa? Saca só. A gente pode pensar numa estrutura mais ou menos assim, ó. O giz que está para cima, amarelo, é esse hidrogênio. O giz que está apontando para mim é o rosa. E ambos estão no plano da lousa. Então a minha mão é o carbono, essa é uma ligação com o giz aqui, com o hidrogênio aqui, e essa é a ligação com o hidrogênio aqui. Esta ligação está no plano, a minha mão está no plano, o giz rosa está no plano e os hidrogênios estão no plano.
Por isso eu desenhei todo mundo do jeito que a gente sempre fez a vida inteira. Só que aqui eu tenho o giz branco saindo para fora. Esse giz branco saindo para fora vem com a seta tracejada, vem com a seta grossa cheia. E o giz azul que está escondido vem justamente com a seta tracejada para dar a ideia de imaginário. Demorou? Tranquilo? Então, de novo, para 2 átomos, sempre linear. Para 5 átomos, sempre tetraédrico. Para 3 átomos, ou é linear ou angular, fique esperto se sobra elétron ou não. Para 4 átomos, ou trigonal, planar ou piramidal, fique esperto se sobra elétron ou não no átomo central. Beleza? Uma boa? Então tá bom. A gente vai continuar isso depois no próximo vídeo. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Até mais. Tchau.